Salve, salve, torcedor Alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão. A gente vem trazendo aí um corte bem legal, falando aí desse jogo do final de semana e experimentos aí que o Abel vem fazendo, né? Com esse novo time que ele tá montando ainda, tá chegando as peças ainda também, né? Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Mas, já que eu falei do Estevão, vamos ouvir o Abel Ferreira, o que ele falou do empate do Palmeiras contra o Noroeste. O técnico elogiou a base do Verdão, só que disse que precisa de mais um camisa 9, porque o Flaco talvez não esteja dando conta. Vamos ouvir. Olha, eu se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo. Não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou, não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica, mas precisamos de mais deles e precisamos que realmente que esta preparação em competição seja igual para todos. A gente ouve muitos atletas que podem chegar ainda ao Palmeiras, nomes como Claudinho, como Andreas Pereira, mas você entende que o Palmeiras ainda precisa de um centroavante, um camisa 9 do elenco desse time? Preciso. Eu gosto muito da base, aposto muito na base, não é de hoje, é dos últimos 4 anos. Mas não pode ser só a base a sustentar aquilo que é a exigência do futebol profissional, que nos exigem títulos, que lute por títulos, e nós temos que todos juntos dentro do clube fazer um esforço para continuar que a equipa fique competitiva como tem estado nos últimos anos. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira falando, Léo. Ele, primeiro que ele faz é quase com um elogio se criticando. Falou, não é que os meninos foram bem, eu que coloquei eles no lugar certo depois de ter errado no começo. Então, tem isso. E depois ele é taxativo com relação ao centroavante. A minha impressão, a Leila Pereira, ela abriu uma brecha de vamos contratar, e falou assim, é agora. Aproveitando. Era o centro atrás aí, porque a hora é agora, né? Pois é, e é engraçado, né? O mesmo Abel que em coletivas passadas já veio com o discurso de eu amo os meus jogadores são os melhores do mundo, eu amo o Rony. E agora ele chega dizendo que um garoto que subiu agora pro profissional é melhor do que o centroavante titular do time dele no ano passado inteiro, né? Então é uma alfinetada, imagino que pensada, né? Mas, claro que cada jogador responde de alguma maneira, né? Alguns jogadores respondem melhor ao elogio, outros respondem melhor à crítica. Acredito que ele visualizou que o Flaco responderia bem de alguma forma a essa alfinetada, ou pelo menos que a Leila responderia bem no mercado para buscar esse centroavante. Mas, no geral, foi um jogo com bem cara de começo de Paulistão, assim. O Noroeste melhor fisicamente, empurrado pela torcida, que fez uma baita festa em Bauru, voltando a ter jogo de A1 de Paulistão lá, e o Palmeiras, nessa ideia do Abel de separar dois times, né? O time 1 que jogou contra a Portuguesa e o time 2, ficou bem claro que o time 2 sentiu mais essa volta aos jogos, essa volta ao Paulistão, ritmo de jogo, foi um jogo bem mais lento do que o primeiro. Eu acho que um detalhe que acabou fazendo a diferença para a dificuldade do Palmeiras em construir, em criar oportunidades de gol, foi a separação que o Abel fez na linha defensiva, porque se você pegar o time que jogou contra a Portuguesa, o Abel escalou os 2 zagueiros do Palmeiras que tem mais qualidade de passe, o Murilo e o Naves, e o lateral com mais qualidade de construção também, que é o Marcos Rocha. Certo. E aí sobrou para esse time 2 os 2 zagueiros que constroem menos e os laterais que constroem menos também, Gia, Mike e o próprio Caio Paulista. Então foi um time que ficou muito sobrecarregado em cima do Veiga, que teve que correr pra caramba. O Aníbal ainda tá voltando das férias, acho que ele tá
pensando mais assim na praia do que no Paulistão ainda está voltando meio lento, então foi um jogo bem nessa toada. Acho que o destaque acaba ficando mesmo para os garotos da base. O Benedetti estreou muito bem, o zagueiro de quase 2 metros, e o Thales que fez o gol, segundo o Abel, o melhor centroavante do time, né? Deixa eu fazer outra pergunta para você, vou rodar aqui com o Vessone e com o Arnaldo, mas, enfim, sobre o Flaco Lopes. Para quem não sabe, o Léo, além de um craque dos comentários, ele também entende de análise de desempenho. O Flaco é o quê? É bom, é ruim? O que você acha? Eu acho que o Flaco, ele é um jogador que... Eu acho que ele vai ser um bom centroavante, pensando em médio prazo. Ele vai ser um bom centroavante, mas hoje, o Palmeiras, não hoje, né? Desde que ele chegou, o Palmeiras precisa de um centroavante pronto. E o Flaco não é esse jogador. O Abel, ele tem pedido esse centroavante há muito tempo e o Palmeiras foi lá e gastou 10 milhões de dólares num garoto de 20 anos que estava no Lanús. E aí ele vem para o Palmeiras, um cenário completamente diferente. E se você pegar as temporadas do Flaco, ele chega em 22, o 2023 dele é melhor do que o 2022 e o 2024 é melhor do que o 2023. Então existe uma evolução e eu não acho que ele é um jogador descartável para o Palmeiras, até porque o Palmeiras pagou uma bala. Mas hoje ele ainda não é o centroavante que o Abel quer, que o torcedor quer também, de um cara um pouco mais pronto. O Flaco, apesar de ter feito a temporada mais artilheira dele no ano passado, perdeu gols importantes. No próprio jogo contra o Botafogo na Libertadores, ainda quando estava 0-0, ele perde uma chance clara. Não começou bem a temporada ainda, mas também, pelo amor de Deus, né? Estamos em janeiro ainda, não dá para cobrar do cara sair fazendo gol e jogando bem logo no começo. Mas me parece um jogador que pode ser importante de ter no elenco, até pelas características, o bom jogo aéreo, pode ser importante em algumas partidas, mas não é o cara para ser esse centroavante, para ter esse peso de ser o camisa 9 do Palmeiras. Ô, Vessa, uma coisa sobre essa história do Abel e a crítica que ele faz ao Flaco Lopes. Talvez no Brasil só o Abel seja capaz de fazer uma crítica tão direta a um jogador e tudo bem. Você consegue imaginar algum outro? Se o Ramon Dias chegar lá, o Yuri não joga nada, vai ser problema? Ou o Zubeldia fala, esse Caleri é uma porcaria. Não é normal. Mas o Abel, do tamanho que ele tem no Palmeiras e a ascendência que ele tem sobre todo mundo, ok. Pois é, e ele fala até em falta de vontade, né? Ele Então, cita a palavra vontade. Acho que são as alfinetadas que o Léo falou, né? Além da questão de não estar pronto, uma coisa de um envolvimento, é o perfil do jogador, ele tenta Puxar, né? ele tenta cutucar o tempo. As ponderações que o Léo faz são todas muito boas, que assim eu sempre também trago para a vida como ela é. O cara tá lá na arquibancada norte do Allianz Parque e fala, meu amigo, você custou 50, 60 milhões, o cara que tá na arquibancada quer que esse cara resolva. É muito difícil ele ter esse discernimento, olha, o 22 para o 23 melhorou, o 23, ele tá certo, tá? O Léo não está errado. Ele pode ser útil, ele está melhorando, ele chegou jovem, ele está melhorando de temporada a temporada, mas para o camarada da arquibancada, a hora que você fala que ele custou 50, 60 pau, você quer esse cara resolvendo, você quer esse cara metendo gol, e aí quando o treinador também demonstra um pouco menos de paciência, mais ainda. Eu só queria ponderar do jogo, toda vez que a gente fala em campeonato estadual, por isso que eu faço questão, separe o São Paulo da história. Parece outro planeta. Cara, jogar em Bauru, o estádio do jeito que tava. broca. A mobilização da torcida local, a do Palmeiras também. Do Noroeste, né? Olha que loucura que foi o jogo, olha como é a pegada do time adversário. Jogou bem o Noroeste. Cara, com jogadores dando... Então, é outro tipo de nível de estadual. Se você bobear, o Palmeiras, que fez o que fez, não ganha em Bauru, meu amigo. Ou você joga ali a Vera, joga bem, você não ganha em Bauru. Não tem conversa. Olha, o Velo Clube não começou bem, o estádio do Velo lotado, a mobilização da cidade. Cara, é outro nível estadual de São Paulo, definitivamente, cara. E aí, Arnaldo? Foi bem curioso o jogo do Palmeiras, curiosa a entrevista do Abel e essa situação do centroavante. Acho que a análise do Léo sobre o Flaco, eu acho que o Flaco ainda, com a evolução que teve, não poderia ser o centroavante 1 do Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse uma grande figura, isso... Eu acho melhor agora que o Abel fale mais objetivamente que tipo de reforço ele quer
para a gente juntar o discurso da Leila com o dele. Porque não combina, o tipo de jogador que ele quer, a posição que ele precisa, não combina com o Claudinho. Não combina com o Claudinho, não tem nada a ver com o Claudinho, na minha opinião. O Palmeiras tem um rombo na zaga e um rombo no comando do ataque. É como o Flamengo, por isso que eu falei, é idêntico. A gente vai falar do Flamengo depois. O Flamengo tem lá só moleque na zaga e ninguém no ataque. Contratou um centroavante agora. Aí tem uma diferença. O Flamengo sinaliza pé no freio, o Palmeiras sinaliza pela primeira vez investir mais do que o Flamengo. Porque o Botafogo está trocando a pele inteira, cara. Que tá que nem eu aqui depois de tomar sol e não sei tomar sol. O Luiz Henrique acabou de ser anunciado pelo... O Vessone está falando. Então, eu sempre miro Palmeiras e Flamengo e quem está desafiando desta vez. O Botafogo foi o melhor time do ano passado, mas a gente não sabe, não tem nem técnico. O time reserva foi embora inteiro, o Luiz Henrique foi embora, o Almada foi embora. Então, o Botafogo vai reconstruir. Palmeiras e Flamengo são aqueles ajustes, eles estão procurando o jogador da mesma posição. E o Palmeiras tem uma condição financeira melhor agora. Então, o Palmeiras precisa ser assertivo. Ele tem que contratar o melhor zagueiro possível, o melhor centroavante possível. Não é simples. O centroavante, sobretudo, acho que zagueiro são várias opções. E acho que essa situação do Flaco, ele pode ser uma boa alternativa ao longo. Seria assim, um centroavante, o Flaco e o Tales, que é o garoto, a terceira opção. É isso, né, para a temporada. Levando em consideração que o Rony sairia, sei lá, se pode sair ainda. O Flaco no jogo aéreo, ele é importante, ele pode definir vários jogos, como fez o ano passado, talvez entrando. Talvez quando o time precisar de um abafo, e o Palmeiras sabe fazer abafa cruzando, colocar o Flaco. Tanto que ele fala da máscara, falando aí do Augusto. Questão, ele fala também da... E é um incômodo mesmo para qualquer jogador, mas sobretudo na hora de cabecear, né? Ainda o cara ter a confiança, que é a principal jogada dele. Ele não é veloz, ele não é extremamente técnico, o jogo aéreo dele é bem bom. E isso pode ser bastante útil. O Vessone falou que até o Pedro Raul pode ser útil nessa situação, não pode? A gente ficou falando nessa circunstância. Então, agora me parece um pouco mais claro o que o técnico quer e o que a direção pode fazer. Eu só acho que essa voracidade do Palmeiras no mercado, você mandar uma mensagem, eu estava ainda em férias, você falava, não, o Palmeiras vai rapelar o mercado, o Palmeiras vai rapelar o mercado. E ficou em 2 jogadores, até agora o movimento do Palmeiras. Talvez sim, como o Abel disse, os times quererem vender para o Palmeiras por uma baita grana, porque afinal está sobrando dinheiro no Palmeiras depois das vendas. Talvez também por o Palmeiras ter um pouco de relutância na hora de definir um alvo. Ou mirar alvos impossíveis, como o Andreas Pereira. Né? Impossível pelo momento. Então, desgaba, Andreas Pereira, cara, cada jogo, cada rodada da Premier League fala, o cara não vai sair agora do Fulham, cara, né? E o Claudinho também, para mim, é um desgaste desnecessário de energia numa contratação numa posição que não é prioritária no Palmeiras. Então, o Palmeiras e o 9 é uma questão que a gente está conversando há temporadas. Não é só agora, com a questão do Flaco Lopes, né? Agora, e aí, Léo? É um centroavante e é zagueiro que o Palmeiras precisa? Repito, a Leila, ela abriu a portinha, falou assim, estou insatisfeita, vou gastar, já começou gastando, né? Do jeito que o Arnaldo colocou, de ser um centroavante de mais nome, o Flaco e aí o Tales sendo esse terceiro, era para ser assim há algumas temporadas já. O planejamento não tinha que ser esse para agora, já tinha que ter sido antes e talvez isso ajudaria a tirar essa pressão que existe sobre o Flaco que o Vessone comentou. Porque realmente, se o time não contrata um outro centroavante e você tem ali um centroavante que te custou 50 milhões de reais, você vai achar que é ele que tem que resolver a parada para você. E o Flaco não era esse jogador, pode se tornar no futuro, mas não era. E claro que contratar um camisa 9 titular para um time que briga por todos os títulos, obviamente não é uma tarefa fácil. Mas desde que o Palmeiras está buscando esse jogador, quantos clubes brasileiros não encontraram o seu centroavante? Ah, claro. O Botafogo encontrou 2. Primeiro o Tiquinho, depois Igor Jesus. O Grêmio encontrou, o Internacional encontrou, o Cruzeiro encontrou. Todo mundo conseguiu encontrar o seu centroavante, praticamente. Só o Palmeiras que está ali esperando, faz proposta por um, por outro. Né? O Corinthians, exatamente. Mas, assim, sobre isso, Léo, eu queria ouvir vocês. Quando você fala alguns encontraram,
Mas encontraram o cara que serviria para esse nível do Palmeiras? Essa é a pergunta. O São Paulo tem um centroavante, é o Caleri. O Caleri serviria para o Palmeiras? Não. Ou Acho que não. o Cruzeiro achou, o Gabigol, beleza. Não, mas o Cruzeiro é Não, Gabigol, Caio Jorge. Não, o Caio, tá bom. Acho que o Gabigol é um mau exemplo. O Caio Jorge. O Caio Jorge é um centroavante do nível que o Palmeiras quer? Eu acho que cairia bem. Porque eu tem acho isso. que cairia- Vamos combinar. eu acho que cairia o Palmeiras, muito bem, não é pelo pouco bem, nível não. do seu time, onde eu quero chegar, É. pelo nível do time do Palmeiras há alguns anos, não é um centroavante, não é só o camisa 9 que vai empurrar Tudo uma bem. bola para dentro. O Luiz Adriano, vamos combinar, que é um atacante Começado bem. muito bom, depois também não serviu. Sim. É difícil, é difícil. É que você Quem fala, é o centroavante? Teria que ser um centroavante até Tem que ser midiático tipo também. o Pedro, que o É. Palmeiras tentou contratar, certo? Que aí é outro tipo de jogador. Aí sim, é o cara da seleção, parará. Perfeito, mas como o Arnaldo mesmo falou, esse cara não é o Claudinho, não é o Matheus Pereira, né? Não é porque não são da posição. Exatamente, e o Palmeiras está gastando energia com esses jogadores, né? A Leila já falou várias vezes do próprio Andreas, que eu até acho que, pela função, pode ser importante já para uma outra posição que o Palmeiras pode precisar, que é desse Aí sim. segundo volante, porque o Richard Rios tem mercado, pode sair. Aí eu Fora concordo. ele, você só tem o Zé Rafael ali no elenco, que ainda está se recuperando fisicamente, então pode ser uma necessidade. Mas fora isso, é o zagueiro, principalmente agora com a venda do Vitor Reis, e o centroavante. E sobre centroavante você não vê muitas notícias. Até acho que, dependendo da maneira com que o Abel montar o time, você pode usar o Paulinho Tá. nessa função com características diferentes e com tarefas diferentes. Não dá pra colocar o Paulinho ali de centroavante e achar que ele vai ser o cara que vai brigar por bola aérea, que vai fazer pivô, que vai segurar zagueiro. O trabalho feito com o Rony. Exatamente, perfeito. E o Paulinho é um cara que pode te oferecer o que o Rony oferecia pro Palmeiras, né? Desse ataque às costas da defesa, de correr pra caramba ali na frente e muito mais. Porque o Paulinho é um jogador de uma outra prateleira em relação ao Rony. Agora, não me parece ser esse o plano. E Não me pa- parece ser esse o plano. E não é inusitada a sua pergunta, partindo dela para o treinador como o Abel, que nunca se importou de um cara desse jeito, que sempre fez Flacos, Lopes jogarem É, sim. e virarem maiores do que eles são. É curioso. Como diz o Arnaldo, ele sempre trabalhou muito bem na escassez, né? Não é curioso É isso? curioso. Acho que bateu o limite, né? Então. E só sobre zagueiro, que eu acho que que tornou-se uma necessidade com a negociação do Vitor Reis, né? Lembro bastante que é uma questão que o Abel fala habitualmente, mas que fica talvez meio em segundo plano, porque os jogadores da base, eles, afinal, foram dando conta, tanto que um foi jogar no Manchester City, mas esteve para ser contratado, não é, Léo, no final do ano passado, já o Santiago Mingo, o zagueiro canhoto, passado pela base do Barcelona, está no Bahia. Esteve para ser contratado, o Massini falou aqui, ó, Palmeiras vai contratar um jogador, zagueiro canhoto, o jovem Santiago Mingo. Eu, beleza, anotei, comecei a ver o cara. O cara tá no Bahia, tudo bem que aí tá. O Palmeiras tem competidores também no mercado hoje. O Bahia contratou como o Cruzeiro, contratou um time inteiro. Tá lá no Bahia o Santiago Mingo. Quantos zagueiros tem o Bahia profissional hoje, no time profissional? Quantos zagueiros tem o Palmeiras? O Palmeiras precisa pelo menos mais um, o Flamengo talvez precise de 2, ou mais um pelo menos. E aí eles podem bater na competição pelos mesmos jogadores. Essa é a questão, entendeu? Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, falando muito sobre esse jogo de sábado, né? Principalmente falando aí da necessidade de uma contratação do camisa 9. Bom, nos últimos dias a gente vem falando muito sobre a expectativa do Andréas, que a Leila confirmou ainda ter boas expectativas, né? Acredita que vai dar certo, que vai dar negócio. Só que a gente não tem visto movimentações para compra, né? Para contratação de um 9. Muito discutido que pode sim se usar o Paulinho como um 9, como o Abel fez com o Rony, que não era 9, e o Abel transformou ele num 9. Né? Então, pode ser que ele faça isso, mas, cara, o Paulinho vai voltar a jogar bola praticamente em abril, né, cara? Então, tá para março, abril, mas ele vai ser um processo devagar, né? Até o Mundial a gente espera que ele já esteja jogando seu 100% do futebol. Mas não é para agora, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
esperar o Paulinho, para mim é difícil. Se bem que, muito elogiado esse menino da base, o Thales, fez um ótimo gol ali. Gol realmente de centroavante, a bola sobrou, ele estava no lugar certo e marcou o empate pra gente. Então, a gente fica na expectativa dessas contratações e a chegada de um camisa 9. Eu quero saber de você, o que você acha, se você concorda com tudo que foi falado ou se você acha que dava para ficar só com o menino da base. Para mim tem que chegar um 9 sim e o menino da base ficar ali de coringa para ele pegar a experiência, mas quero saber de você. Deixa a sua opinião, que a gente quer saber, tá? E tiver qualquer informação nova, a gente traz aqui para vocês no Verdão Notícias. Vou te pedir, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. Muito importante você deixar o like que faz esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.